Feliz Ano Novo! Feliz 2026! Hoje é 1º de janeiro. Nós começamos essa jornada hoje, então, dos 40 dias intencionais, aprendendo com Jesus, o mestre da intencionalidade. E nós estamos usando por base esse livro, já compartilhei com vocês, mas o meu desejo para esse ano é que esse ano não seja vivido de qualquer forma, que os objetivos que traçamos, especialmente os espirituais, não fiquem aí ao relento, né? a circunstâncias alheias, mas que nós possamos realmente ser intencionais naquilo que nós temos proposto para esse ano, especialmente nas questões com o Senhor, nas questões espirituais, que eu e você possamos ser intencionais em nome do Senhor Jesus. Hoje nós começamos, portanto, essa jornada de 40 dias, uma jornada um tanto quanto longa, digamos assim, mas que eu tenho certeza que vai ser abençoadora para a tua vida, e eu espero que você, ao final desses 40 dias, possa compartilhar comigo, compartilhar entre nós como igreja, o que Deus tem ministrado no teu coração, os resultados espirituais a partir desse tempo de dedicação de 40 dias, de oração, de consagração, de busca, de entrega mesmo ao Senhor. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso clamor. Nessa primeira semana, com base então no livro, nós vamos estar falando durante essa semana quem é o alvo do nosso alcance. Quem é o alvo do nosso alcance? E hoje a gente começa dia 1 falando sobre essa intencionalidade para todos. O autor nos traz uma reflexão a partir de duas histórias bíblicas, ou de dois textos bíblicos, melhor dizendo, e o primeiro deles está lá em 1 João, então a carta de 1 João, capítulo 1, no verso 2 vai dizer: a vida se manifestou, nós a vimos, dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. Quando nós olhamos por essa ótica da intencionalidade nesse texto, é maravilhoso a gente pensar duas coisas. A primeira delas é a gente pensar que a vida nos foi manifesta. E quando a gente começa a pensar em intencionalidade, nós compreendemos, à luz das Escrituras, à luz de todo o texto bíblico, que o movimento do Senhor para conosco foi um movimento intencional. Deus foi intencional em enviar o seu Filho Jesus Cristo foi intencional obedecendo ao Pai até a morte e morte de cruz. Então a salvação, o amor, a graça, o perdão dos nossos pecados, ele não acontece por um movimento descoordenado, por um movimento não planejado, por um movimento que aconteceu simplesmente ao acaso. Não. O Senhor preparou esse momento, o Senhor orquestrou e orquestra todas as coisas, e a nós foi dada a salvação através de seu Filho Jesus Cristo de maneira intencional. E é a partir dessa intencionalidade do Pai, especialmente do Filho Jesus Cristo, que nós vamos ver no Evangelho de Lucas, nós aprendemos então que nós precisamos também ser pessoas intencionais. E aí esse verso nos ensina que a vida que foi manifesta, agora João está dizendo, nós vimos, dela testemunhamos e proclamamos. Então ele está dizendo, nós também somos intencionais. Nós temos sido intencionais na proclamação desse Evangelho. E esse é o ponto de partida de todo esse nosso período. Que nós sejamos intencionais, mas não intencionais em algo aleatório ou em um assunto qualquer. Não, nós estamos sendo intencionais na proclamação do Evangelho. Então, quando eu e você pensamos nessa palavra, a pessoa é muito intencional no que faz, o que vem à tua mente? Quando você pensa, ou quem vem à tua mente, talvez, quando você pensa, olha, essa pessoa é intencional. Quando eu penso nessa palavra, intencionalidade, o que ou quem vem à tua mente? O dicionário, a ideia do intencional ou de ser intencional, segundo o dicionário, e o autor nos traz isso, ele diz, é aquilo que é feito de propósito, por querer, intencionado,
proposital, deliberado. Ou seja, é aquilo que não foi fruto de uma coincidência, aquilo que não foi fruto de uma falta de planejamento. Pelo contrário, é aquilo que, olhando as circunstâncias, entendendo o objetivo que se tinha, se caminhou de forma muito intencional, muito proposital e propositiva para alcançar aquele objetivo. Então, de novo, nós estamos falando da proclamação do Evangelho. E nós precisamos ser intencionais, nós precisamos olhar para pessoas e dizer: eu quero compartilhar a palavra com você, eu quero compartilhar o plano de salvação com você, eu quero ministrar no teu coração, eu quero caminhar contigo, eu quero te evangelizar, eu quero discipular, eu quero estar mais próximo. Meus irmãos, eu e você precisamos entender que nessa vida corrida, se nós não formos intencionais em formarmos discípulos, em evangelizarmos, em discipularmos, em caminharmos com pessoas, nós não vamos fazer isso porque a vida vai nos sugar, a nossa agenda vai atropelar todas as coisas. Então nós temos esse objetivo a alcançar. João fala dessa proclamação e o próprio Senhor Jesus nos deixou esse comando, o que é conhecido entre nós, no mundo cristão, digamos assim, como a grande comissão. A nós então foi dado esse objetivo. Olha, esse é o objetivo de vocês. Qual o objetivo, pastor? Vão e façam discípulos de todas as nações. O objetivo está claro. A questão agora é que nós precisamos ser intencionais em cumprir esse ID, em alcançar esse objetivo, em ser diligente até que façamos a vontade de Deus, o Pai, expressa na pessoa de Jesus Cristo, Filho, através do poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Então, nossa oração é assim: eu quero ser intencional, eu quero alcançar pessoas. E Deus já tem nos dado, Deus tem nos dado relacionamentos. Eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa que você conhece ainda não foi alcançada pelo Senhor Jesus. E essa intencionalidade, ela pode começar e ela deve começar num lugar da oração. Comece intercedendo por essa pessoa. Comece buscando alcançar essa pessoa em oração. E você pode dar passos dizendo: como eu posso orar por você? E aí você vai se aproximando dessa pessoa e você pode compartilhar Jesus, você pode compartilhar o plano de salvação. Nós precisamos compreender que o Senhor Jesus é um Deus intencional, Deus Pai é um Deus intencional, o Espírito Santo é um Deus intencional, a Trindade é intencional, Deus é intencional. O autor ainda, diante disso, e falando agora especificamente da intencionalidade de Jesus, ele traz para nós uma história bem conhecida que está lá em Lucas capítulo 8, que é a história da mulher conhecida como a mulher do fluxo de sangue. E essa mulher, num período em que a mulher era tão desprezada, ela vivia uma situação ainda mais complicada, porque ela era considerada impura em razão do seu fluxo, de sangue, em razão da sua doença. Ela era considerada alguém impuro, alguém inapropriada para estar num ambiente do convívio social, civil, da vida daquela cidade. Ela então é muito intencional, já não tendo mais esperança, porque curandeiros, médicos, enfim, nada pôde trazer solução para o seu mal. Ela é intencional em tocar o Senhor Jesus, ainda que na orla das suas vestes. Ela se esforça e ela toca o Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus é intencional, porque a Bíblia nos narra que ele estava no meio de uma multidão e a multidão o comprimia. E a pergunta do Senhor Jesus é: quem me tocou? Quem me tocou? Chega a ser cômico, porque e Pedro, na verdade, ele vai confrontar o Senhor Jesus dizendo: Senhor, tá todo mundo aqui tocando no Senhor de alguma forma? Ou o Senhor tá preso, assim, cercado de pessoas que estão te tocando, a multidão te segue. Como o Senhor deseja saber que alguém te tocou e quem te tocou? E o Senhor Jesus é muito intencional em pausar aquele momento, em dar ouvidos. A Bíblia relata que a mulher contou toda a sua história. 12 anos sofrendo desse mal. E aí a resposta então do Senhor Jesus é: a tua fé te curou, vá em paz. Agora caminha debaixo dessa paz que habita em ti. Agora se mova a partir dessa paz que você encontrou, não apenas na cura, mas muito mais do que isso, naquele que te curou, o príncipe da paz, o Senhor
Jesus Cristo. Quando nós olhamos esse texto pela ótica da intencionalidade, assim como nós olhamos em 1 João, nós estamos olhando aqui em Lucas 8, nós vemos que a mulher foi intencional e o Senhor Jesus foi intencional também. Talvez essa mulher tivesse já sem qualquer esperança ou aos olhos dos outros já não havia solução para ela, mas ela não se curvou aos problemas ou ao problema da sua saúde, mas ela foi intencional dizendo, basta um toque, se eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Tenho então duas perguntas ou duas reflexões finais para você quando a gente fala agora da intencionalidade na prática. O autor diz que muitas pessoas creem em Jesus, mas não acreditam que são dignas do amor divino, como a mulher do fluxo de sangue. Talvez você conheça pessoas, e a pergunta é, você conhece pessoas assim? Pessoas que talvez se acham indignas, talvez como essa mulher estava ali, indigna, impura, imprópria para o convívio social, mas alcançou o Senhor Jesus e a graça a alcançou. Talvez você conheça pessoas que dizem, já não há solução para mim, já não tem mais saída, já não tem mais jeito. E eu quero que você seja intencional em levar o Senhor Jesus para essa pessoa, dizendo, ei, eu estou aqui para te dizer, há um Deus intencional, há um Deus que enviou o seu Filho Jesus, há um Deus que te ama. Não há nada que possa te separar do amor dele. Renda a sua vida a ele, entrega o teu caminho ao Senhor. E nós vamos começar isso com a intencionalidade da oração. Traga nomes específicos na sua oração hoje. Eu quero te convidar a terminar esse tempo orando por pessoas de forma muito específica, dizendo, Senhor, pelos olhos da fé eu vejo salvação chegando na vida dessas pessoas. Pessoas que ainda não te aceitaram, pessoas que ainda não te receberam, pessoas que talvez ainda não ouviram, mas vão ouvir através da minha vida. E eu, pelos olhos da fé, vejo pessoas sendo alcançadas. E liste o nome dessas pessoas. Seja intencional em dizer nominalmente cada uma delas. Não apenas uma oração geral, Senhor, alcança os meus parentes. Não, diga nome a nome. Seja intencional em alcançar essas pessoas. Comece com a oração, mas seja você um agente nas mãos do Senhor para alcançar aquela pessoa intencionalmente com a palavra de Deus. Vamos orar encerrando, que Deus abençoe teu coração e que possamos ser intencionais em compartilhar, em proclamar a Cristo. Como a palavra diz em 1 João, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Que sejamos nós. Deus Pai, nós oramos, Pai, para que sejamos intencionais. Pai, eu oro para que os meus irmãos, as pessoas que nos ouvem, eu, Pai, ao terminar aqui, agora possamos colocar, Pai, nomes de forma muito específica, Pai, de pessoas que nós queremos ver alcançadas pelo Senhor e que pessoas que nós estamos dizendo, Senhor, eu quero ser intencional para com essa pessoa. Ah, Senhor, nós vemos pelos olhos da fé salvação chegando no coração, na mente, na vida dessas pessoas. Nós vemos novidade de vida, Pai. Nós vemos, Pai, pecados lançados fora, Pai, e novidade de vida chegando, Pai. Novas vestes, Pai, alvas, lavadas e remidas, Pai, pelo sangue do Senhor Jesus, Pai. Eu oro, Pai, para que cada pessoa que nos ouve agora, Pai, se torne um discípulo intencional de Jesus, tendo relacionamentos intencionais, Pai, proclamando intencionalmente, Pai, a palavra de Deus com pessoas, Pai. A Ti, meu Deus, toda honra, glória e louvor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você seja intencional, é só o início dessa caminhada de 40 dias intencionais, aprendendo com Jesus, o mestre da intencionalidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.